Fala, meus queridos, vamos gravar um conteúdinho aqui pra vocês, meio que um vlogzinho, né, mas com um conteúdinho bacana aqui na Aquarium Monster Shop. Aproveitando que aqui eu tenho a oportunidade de gravar com essas bonitonas aqui, né? Aqui a gente tem a Arowana Asiática Super Red, e aqui a gente tem a Arowana Asiática Blue Base, né? Lá no outro aquário jumbo a gente tem a Crossback. Por que eu tô falando delas aqui inicialmente? Porque o assunto principal do vídeo são elas, as bonitonas, né? E muitas pessoas já chegaram até a mim para trocar uma ideia sobre esse assunto, me abordando exatamente dessa forma aqui. Matheus, por que a Arowana Asiática está proibida no Brasil? Tem muitas pessoas que acabam tendo interesse em adquirir uma Arowana Asiática e hoje em dia está muito mais difícil da gente encontrar a Arowana Asiática à venda aqui no nosso mercado, infelizmente. Hoje, aqui na Aquarium Monster Shop, só tem duas à venda, que é essa daqui, é a Blue Base e a Crossback. A Super Red já foi vendida, né? Tá reservada aqui para um cliente. E são as duas últimas que a Monster tem disponível para venda e não tem previsão de ter novamente porque a importação desses peixes estão travados, né? E as pessoas chegam até mim falando exatamente isso. Por que está proibida? Bem, vamos lá, um pouquinho complexo, né? Esse esquema de proibição da Arowana Asiática no Brasil. Mas eu vou explicar aqui de forma bem rápida. Eu acho que vocês vão entender perfeitamente. Eu já falei disso aqui em outro vídeo no canal, mas eu acho que vale a pena manter esse assunto em alta, porque eu sei que no nosso cotidiano a gente faz muita coisa no nosso dia a dia, a gente já tem muito problema e a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Esse assunto vem lá de 2022 ou 2023, eu vou deixar o número da portaria que saiu do IBAMA aqui, a última portaria atualizada aí, né, do IBAMA, que eles simplesmente tiraram a Arowana da lista de permitidos para importação. E o que isso significa? Se o peixe ele não está na lista de permitidos para importação, ele não pode entrar no Brasil. Mas isso não significa que o peixe está proibido. É meio louco, né? Meio doido falar isso, porque se o peixe não pode entrar, ele é quase um peixe proibido, né? Se a gente parar para analisar. Só que eu vou fazer um comparativo aqui que vocês vão entender perfeitamente. Um peixe proibido é um peixe como, por exemplo, o snakehead. O snakehead, ele é um peixe proibido. No nosso país, hoje a gente tem a lista de permitidos pelo IBAMA e a lista de proibidos pelo IBAMA. Se o peixe está na lista de permitidos, ele pode entrar. Se o peixe não está na lista de permitidos, ele não pode entrar. Se o peixe está na lista de proibidos, além dele não poder entrar no Brasil, ele não pode ser comercializado. Ou seja, vamos lá. O peixe entrou de forma ilegal. Um snakehead entrou proibido, né, de forma ilegal no nosso país. E o cara foi lá e reproduziu, né, os exemplares que entraram de forma proibida e revendeu só os filhotes. Teoricamente, os filhotes não entraram no Brasil, eles foram reproduzidos aqui, né? Então, os filhotes poderia comercializar? Não, não pode, né? Porque a espécie snakehead é proibida. No caso da Arowana Asiática, ela somente saiu da lista de permitidos. Ela não saiu da lista de permitidos e foi para de proibidos para, por exemplo, não poder mais vender. Ela só saiu da lista de permitidos, ou seja, ela não pode mais entrar no mercado. Mas se por um acaso a gente reproduzisse a Arowana Asiática no nosso mercado, a gente poderia vendê-las nas lojas de aquarismo sem problema algum. Tanto que é justamente o que está acontecendo aqui, né? A gente aqui tem três Arowanas asiáticas, estamos vendendo. Se elas tivessem sido proibidas de fato, a gente teria até que tirá-las da loja, né? Tipo, saiu da lista permitida, galera, foi para a lista de proibido. Proibido não pode vender. Então a gente teria que tirar da loja numa eventual proibição, de fato, das Arowanas asiáticas. O que a gente tem que lutar hoje em dia, né, é para o pessoal do IBAMA retornar com a Arowana asiática, né? As Arowanãs, né, que na verdade tiraram todas as Arowanãs da lista, não foi só a asiática. Nenhuma Arowana hoje pode entrar aqui no Brasil, nem as Arowanãs prata, né, que são reproduzidas lá fora, que antigamente tinha muito disso também. E vocês estão achando que foi só a nossa querida aqui, né? Só a Arowana que saiu da lista. Não, foi uma série de peixes, né? Peixes, inclusive, que existem aqui no Brasil, que ocorrem aqui, como, por exemplo, o acaradisco. O acaradisco também saiu da lista. Outro peixe muito famoso que saiu da lista é o Pterophyllum scalari, né? E é o nosso famoso acará bandeira. Peixes que ocorrem aqui no Brasil também saíram da lista, né? Então, assim, você olhando, analisando, né, não teve muito bem um critério, né, para tirar os peixes dessa lista de permitidos para importação. O guppy também, né? O guppy também saiu da lista. Tem um peixinho que já não estava na lista, no caso, antes dessa normativa sair, tiraram antes, que era o Kingio, né? Então, o Kingio importado também, ele já não podia entrar antes dessa lista sair.
Sendo que são peixes que, assim, já são mais do que estabelecidos no nosso mercado, né? Algumas espécies de polípteros que existiam na lista saíram e outras ficaram. Protopteros também. Teve uma ou duas espécies de protopteros que saíram e somente uma, se não me falha a memória, ficou. Então, se a gente parar para analisar friamente, você vê que não teve um critério, né? Você pensar, será que tiraram por conta de um potencial invasor, alguma coisa assim do tipo? E não, mas espécie que tá entrando em extinção. Cara, grande maioria desses peixes que eu citei para vocês aqui, como por exemplo, a própria arowana asiática, reproduzida em cativeiro. As arowanas asiáticas, elas não vêm aqui oriundas, né, de coleta, até porque elas estão ameaçadas de extinção. Então, por isso que tem esse controle mais rigoroso delas, né, da questão aí da microchipagem e do certificado também, né, vem um certificado do criador lá de fora. Tem gente que acha que esse certificado, microchip, assim, palhaçada, né, para poder aumentar o valor do peixe, e não é não. Né, justamente para você poder comprovar a origem do animal, né, que não é um animal coletado, né, é um animal oriundo aí da natureza. Então não, né, ao mesmo tempo que ela não foi proibida, de fato proibida, ela só não está sendo permitida a entrada dela no Brasil. Se por acaso a gente já tivesse algum reprodutor de aroanã por aqui, essa aroanã com certeza estaria sendo vendida normalmente. Mas se a gente tiver, como tem, né, reprodutor de snakehead aqui no Brasil, esse snakehead ele é proibido, ele não pode ser vendido em hipótese alguma, né? Independente da origem, não era nem para ele ter entrado aqui no Brasil. Tá, agora, questão aí de discussão do porquê que é proibido, do porquê que não é, que a gente sabe que existem várias espécies aí de snakeheads, espécies inclusive que ficam bem pequenas, que teoricamente não iriam trazer potencial invasor, né, pra gente. Aí isso daí já é assunto para um outro vídeo. Esse assunto seria até interessante trazer com algum especialista, né, algum ecologista, um ambientalista, conservacionista que seja, né, para falar mais sobre essa situação aí, do porquê que nenhum snakehead é permitido, né, entrada aqui no Brasil, né, e a maioria deles são proibidos, né. Então não pode ter hipótese alguma. Eu fiz um vídeo assim que saiu essa normativa, né, um vídeo assim meio que de indignação, até mesmo para poder divulgar o que estava rolando. Fiz um outro vídeo também no ano passado, e estou fazendo esse aqui, é o terceiro vídeo que eu faço para falar sobre isso, procurando manter esse assunto, não diria em alta, mas sempre de pé, né, para que a galera não esqueça. Cara, esses bichos fazem falta no nosso mercado. Tem muita gente que curtia muito comprar uma cara-disco importado, né? Porque a gente sabe que tem alguns criadores lá da Ásia, principalmente, que possuem uma genética que a gente ainda não tem aqui no Brasil, né? E a arowana asiática, não preciso nem falar nada. A arowana asiática, a gente nem tem reprodução delas por aqui, certo? Eu tô para ir lá na Vision, né, como importadora que traz esses peixes aqui pro Brasil, trazia, né, pelo menos, para trocar uma ideia com o Vlad lá. O Vlad, ele pode explicar até mais tecnicamente pra gente sobre esse assunto aí, pra, sei lá, mano, a gente tentar fazer algum barulho, mais uma tentativa aí, ou então, pelo menos, manter a galera bem informada aí, sobre o que tá rolando, porque antigamente, até aqui mesmo na Aquarium Monster Shop, a gente chegava, desse lado aqui da bateria, a gente tinha, pelo menos, desse lado aqui e do outro lado também, tinha uma bateria lá que tinha vários arowanã Banjar e Red Banjar. Eu lembro que teve uma época que a gente tinha aqui em torno aí de 15 a 18 arowanãs asiáticas aqui na loja. Entre Crossback, Highback, Blue Base, Red Banjar, Banjar, Super Red, né? Enfim, tinha uma variedade muito grande. Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem essa variedade toda por conta dessa doideira aí que fizeram lá no Ibama, certo? Bem, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre esse assunto aí da arowanã. E não só da arowanã, né, mas de todos os outros peixes aí que saíram da lista junto com ela nessa portaria específica do Ibama. Na época, teve até um outro problema relacionado à exportação de peixe. No caso, a exportação, né, de mandar o peixe daqui do Brasil para fora. Eles travaram alguns aeroportos, tiraram tipo a licença, né, desses aeroportos para fazer a exportação. E, no caso, tiraram a licença de dois... Não é licença o nome específico, tá? O nome técnico é outro nome, mas tô falando assim para vocês entenderem melhor. E tiraram essa licença de dois aeroportos muito importantes para exportação aqui no Brasil, que foi o aeroporto de Manaus e o de Belém, né, que é do Pará, que são os dois principais aí, exportadores, né, de peixe do Brasil. Então isso também deu uma quebrada legal no mercado no que diz respeito a gente vender para fora.
Então não foi só a importação que foi afetada, a exportação também. Então, numa tacada só, eles fizeram várias cagadas, infelizmente. Né? E sem, assim, uma explicação plausível, né, sobre isso. A gente até pergunta pra galera, os importadores mesmo, eles falam, cara, não tem critério. Né? Essas ações que eles tiveram não tem um critério. Se você analisar os peixes que saíram da lista, não tem critério algum. E foi, de fato, uma loucura. Bem, vamos ver se muda alguma coisa. Eu vou sempre mantendo vocês atualizados, mas o fato é que hoje eu tô gravando aqui no dia, acho que é 17 hoje, de agosto? Acho que é. De 2024 e ainda nada. Nada, infelizmente. Vamos lutar aí para que isso se resolva o quanto antes, né? E eu tô sempre em contato com os importadores aí, né? Principalmente a Vision, que sempre trouxe, né, esses bichos para cá. Né? Até recentemente o IBAMA estava em greve e não estava liberando importação. De um modo geral, ou seja, nada estava entrando, absolutamente nada estava entrando aqui no Brasil, né, porque o IBAMA estava em greve. Né, o IBAMA ele saiu de greve, mas ainda está para voltar nessa data que eu estou gravando aqui para vocês. Então ainda vão liberar a importação, né? Tá um negócio chato pra caramba também. Ou seja, agora foi que julho, agosto, acho que tá um tempo, tá mais de 2 meses, eu acho, de greve no IBAMA, e a gente não tá conseguindo nenhuma autorização para importação de nada. Tempo difícil, cara, esses últimos meses, né, em relação aí à importação de peixe, principalmente. Para quem curte, no caso dos peixes importados marinhos também, os corais, não tá vindo nada porque o IBAMA tava de greve e não tava liberando, né, as importações, porque o IBAMA também tem que liberar cada importação de cada importador. Tem essa. Só Jesus na causa, né, galera? Tem muita paciência. A gente um dia chega lá. O Protoptera, para quem não sabe, é esse daqui, ó, que é o peixe pulmonado africano. Mesma situação aí da aruanã. Saiu da lista, mas não foi para a lista de proibido. Só não tá na lista de permitido. Não pode mais entrar aqui no Brasil Protopteros importado. Cara, uma cagada atrás da outra. Vamos rezar. Só rezando mesmo, né? É o que a gente tem que fazer para quem tem fé, para quem acredita, né? Só rezando para um dia isso mudar, porque tá difícil. Até o contato com eles tá muito difícil. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Todos esses peixes que vocês estão vendo aqui, pra galera aí das asiáticas, só tem a Crossback e a Blue Base disponíveis aqui na Aquarium Monster Shop. O Instagram tá passando na tela pra vocês, Aquarium Monster Shop envia pra todo o Brasil. Todos esses peixes que vocês viram aqui no vídeo. Os peixes dos Aquários Jumbos, Kingo também, pra quem tá vendo aí, galera do Kingo, mais jumbo aqui. Ciclídeo africano, a água tá meio turva que eu tava mexendo nesse aquário aqui agora. Tem um jumbão ali com vários tucunarés, esse lago aqui tá muito top. Enfim, chama aí a Aquarium Monster Shop, o WhatsApp tá na descrição, o Instagram tá passando aí na tela. Eu também tô gravando vários vídeos lá no canal no YouTube da Aquarium Monster Shop. Chega mais pra gente trocar uma ideia, tem muito conteúdo bacana por lá também. Valeu? Então é isso. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!